Num país territorialmente pequeno e com uma procura turística cada vez mais ávida por novas propostas, será que ainda haverá Portugal por descobrir? E o nosso interior? Como lá chegar? O que ver e fazer? São estas as interrogações que dão o mote ao episódio de hoje do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. As notícias mais recentes vêm confirmar as previsões que aqui fiz, que o mercado interno iria descer e essa descida iria ser compensada pela subida dos mercados externos nesta época alta turística que está agora a começar. Situação esta que, se associada à ânsia por novidades, à ânsia por destinos alternativos que a procura tem vindo a revelar, faz com que muitos hoje se interroguem se temos mais para oferecer, se temos mais para sugerir ou se, como diz tão bem a pergunta, Portugal tem mais para oferecer. E isso naturalmente fez com que algumas perguntas e algumas mensagens me tenham sido dirigidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, as quais naturalmente agradeço. Aliás, aproveito mais uma vez a oportunidade para sublinhar que foi este o propósito da criação deste endereço, para que possa colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Antes de discorrer propriamente sobre este assunto, se Portugal tem mais por descobrir, eu quero aqui começar por dar uma nota prévia ou, se quisermos, até fazer uma espécie de declaração de interesses. Uma vez que há muitos anos eu fui uma das vozes a defender a transformação dos santos populares em produtos turísticos, propriamente o Santo António em Lisboa e o São João no Porto, e isso fez com que, na altura, fosse olhada esta ideia muitas vezes de lado. E hoje, felizmente, é aquilo que se vê, sendo que estes eventos são hoje mais um fator de motivação e de atração turística, quer em Lisboa, quer no Porto. Eu recordei aqui este facto porque esta é, de facto, também ela uma altura propícia, uma vez que são incontáveis as festas, as procissões, as romarias, as feiras, os festivais e outras manifestações por todo o país que vão acontecendo em pleno verão e que, no fundo, celebram a cultura e as tradições locais e regionais e atraem também as diásporas, e eu digo diásporas porque há muitos locais que estão, e de regionais, pessoas que estão espalhadas por Portugal fora e outros até que estão por esse mundo fora, os nossos imigrantes, e como se sabe, esta é também uma altura em que normalmente eles visitam as suas terras natal. Ora, estes são, quanto a mim, excelentes exemplos do muito que Portugal ainda tem por descobrir e para oferecer àqueles que querem conhecer e viver, no fundo, algo novo, num destino que, apesar de tudo, já conhecem e que sabem que também tem sempre muito para oferecer, ou não fosse Portugal um verdadeiro concentrado de diversidade turística. E vejamos então porquê que isto acontece. Bem, desde logo, em primeiro lugar, nós não devemos recordar-nos que os 2 malfadados anos da pandemia levaram a que muitos portugueses redescobrissem Portugal e, ao refazerem essa redescoberta, isso implicou irem mais para o interior e estarem mais em contacto com a natureza. Por seu turno, os estrangeiros igualmente também fizeram a mesma coisa, aliás, porque nesses 2 anos o distanciamento social era uma obrigação e, claro está, aqueles poucos que conseguiram viajar tinham sempre essa situação em mente. Em segundo lugar, porque quem viaja, seja cá de dentro, seja lá de fora, está cada vez mais preocupado com a sustentabilidade e isso faz com que, por um lado, os destinos tenham que gerir com muita cautela os fluxos turísticos para não ficarem para trás e, por outro lado, também que os turistas continuem a evitar concentrações, pois sabem que elas originam mais carga turística que, por sua vez, impacta na sustentabilidade desses mesmos destinos. Em terceiro lugar, e uma situação que acompanha em simultâneo estas duas, muitas comunidades sentem os impactos do turismo nas suas vidas. E impactos esses que podem ser positivos, pegue-se, por exemplo, no que o alojamento local fez pela recuperação dos centros históricos das cidades, mas também depois isso tem um reverso da medalha que tem alguns efeitos negativos, porque se pegarmos no mesmo exemplo, a recuperação desses centros históricos também levou a que houvesse muitas das vezes, ou algumas vezes, processos de gentrificação e, consequentemente, de desvirtuamento dos mesmos, uma vez que se quem lá vivia saiu e foi substituído, acabou por descaracterizar esse centro histórico.
E, em quarto lugar, acresce a isto que a procura está cada vez mais ávida pelo único, pelo diferente, por aquilo que é novidade, mas também pela imersão nas comunidades locais, pela sua história, pela sua cultura, pelo seu património, pela sua gastronomia, pelas suas tradições, enfim, por tudo o que se possa constituir como novas motivações ou, se quisermos, como novos fatores de atração turística. E, portanto, desde já creio que se pode tirar uma primeira conclusão, é que claramente estamos diante de uma oportunidade, ou se quisermos, da possibilidade de criação de novos produtos turísticos que podem potenciar também eles novos destinos dentro daquele que já é o destino Portugal. Mas vale a pena também sublinhar que nada disto é novo. E exemplos, para além daqueles que dei dos santos populares, e para não falar mais do continente, vamos então para as nossas regiões autónomas, temos, por exemplo, a Festa da Flor na Madeira ou as festas do Espírito Santo nos Açores, que já são hoje verdadeiras âncoras de atração de fluxos turísticos. E, portanto, será que, por exemplo, as festas da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, a Festa da Flor em Campo Maior ou a dos Tabuleiros em Tomar não merecem uma oportunidade semelhante? E tantas outras que há espalhadas por esse país fora. E, portanto, a pergunta de fundo, a grande questão que se coloca é como transformar este tipo de eventos em produto turístico. E eu tenho para mim que, para o fazer, há 3 aspectos que são cruciais. O primeiro tem a ver com o levantamento dos acontecimentos e com o seu potencial turístico, mas, sublinhe-se, sem bairrismos, porque senão vamos entrar numa guerra entre municípios, uma guerra entre câmaras municipais, dado que todas elas querem que o seu evento, que o seu acontecimento esteja prioridade em relação aos demais. E, portanto, a questão seguinte que se coloca é, mas por quem? Quem é que tem a capacidade de fazer esse julgamento, esse juízo? E quanto a mim só há uma entidade ou umas entidades que o conseguem fazer, que são as entidades regionais de turismo, aquilo que antigamente designávamos por regiões de turismo. Porque são elas quem tem e está no terreno, quem tem também o saber, a competência técnica e até mesmo já a tradição em congregar esforços tanto a nível local como a nível regional. E mais neste momento é um momento único porque o Governo, como já aqui tive a oportunidade de abordar, tem no seu programa, e já por várias vezes também o veio sublinhar, anunciada uma alteração legislativa ao funcionamento destes organismos. A alteração legislativa é essa que deve ser aproveitada para também envolver mais os empresários, não só na vida das entidades regionais de turismo, mas também nesta missão de criação de novos produtos, pois são eles que sabem melhor do que ninguém como comercializá-los, como criar riqueza, tanto no mercado interno como nos mercados externos. O segundo aspecto crucial tem a ver com criar bons planos de comunicação e de divulgação, principalmente nos canais digitais e aqui, sobretudo, nas redes sociais, recorrendo, se necessário for, a influencers ou os influenciadores, como sejam os jornalistas ou outros que façam da sua vida ou a sua vida no ciberespaço, mas também transformar aqueles que são os filhos da terra, as tais diásporas, quer dentro do país, quer fora do país, que eu há pouco falava, em verdadeiros embaixadores desse evento, desse local ou dessa região. E o terceiro aspecto crucial tem a ver com tornar o produto ou o serviço, ou se quisermos, o resultado final, numa proposta que seja percepcionada pelo consumidor como sendo de muitíssimo valor acrescentado, oferecendo muito mais rigorosamente pelo mesmo, ou seja, no fundo aqui, congregar a atratividade com a exclusividade, a sustentabilidade com a natureza, a descoberta das comunidades locais com o envolvimento das mesmas e dos turistas nas mesmas, na sua história, na sua cultura, na sua gastronomia, sem esquecer os vinhos, que cada vez são mais um fator de motivação turística, com a alimentação saudável, o ar puro, as lendas e tradições, no fundo, sublinhando as diferenças e as motivações que se possam transformar em atrações turísticas. Claro está, e não podia terminar sem eu dizer que ninguém pense que com estas iniciativas se vai substituir aquela oferta mais tradicional, mais clássica, que sobretudo a que está nas nossas 3 grandes regiões turísticas, isto é, o Algarve, em Lisboa e na Madeira. Não, de todo. Nem é esse sequer o objetivo. No entanto, aquilo que pode acontecer é essa oferta ser complementada, como no fundo se tratasse de 2 Portugais unidos pelo mesmo território e pela mesma afamada hospitalidade. É que apesar de ser pequeno em dimensão, Portugal ainda tem muito por descobrir, seja por dentro, seja por quem vem de fora.
Como chegar, o que ver e fazer no interior trata-se de facto de uma excelente pergunta que de certa forma vem complementar ainda mais a resposta que eu tive a oportunidade de dar à pergunta anterior. E aqueles que me acompanham mais de perto sabem bem que já por diversas vezes aqui falei dos benefícios da atividade económica do turismo para o interior, desde a criação de riqueza, emprego, até às questões ligadas à demografia, nomeadamente a fixação da população e o rejuvenescimento da mesma, ou aumento, ou se quisermos, à melhoria dos serviços públicos, da saúde, à educação, mas também um maior interesse por parte dos agentes económicos privados, uma vez que um mercado maior, mais alargado, gera mais consumo, o que obriga, ou se quisermos, que implica uma presença mais física e mais assídua, e claro está que tudo isto em conjunto gera coesão territorial e social, logo um país mais justo, mais equilibrado e claro está também melhor ocupado, ou se quisermos, com menos assimetrias entre o litoral e o interior. Mas esta aposta no interior é algo que, diga-se, e bem, os últimos governos, nomeadamente o último atual, têm vindo a tentar e sempre, volto a sublinhar, também bem, pondo o foco no turismo como instrumento maior para alcançar este objetivo, aproveitando os enormes efeitos multiplicadores e dinamizadores na economia que a atividade acaba por provocar. Acresce também a esta aposta o facto de, neste momento presente, estarmos com uma conjugação de fatores ao nível das acessibilidades particularmente feliz e volto sempre a lembrar que sem possibilidade de deslocação não há turismo. E digo que estamos num momento particularmente feliz no que diz respeito às acessibilidades por duas ordens de razões. Em princípio, porque para o ano, já a partir de janeiro de 2025, muitas das ex-scouts vão deixar de ter portagens e isso quer dizer que vai ser bem mais barato chegar ao interior. Por outro lado, também o Plano Nacional Ferroviário, que já aqui abordei por diversas vezes, vem dinamizar e facilitar o acesso ao interior e, sobretudo, provocar com que esse acesso seja mais amigo do ambiente. Ora, conjugando estes fatores com a criação de novos produtos turísticos que vão ao encontro das tendências da procura, como já aqui hoje tive oportunidade de referir, facilmente se constata que estamos perante uma tremenda oportunidade. Mas para que essa oportunidade seja real, para que essa oportunidade seja de facto uma verdadeira possibilidade, é preciso fazer mais, mas é preciso fazer muito mais, dado não bastar conseguir chegar e, em alguns momentos do ano, ter uma manifestação ou um evento. Isso, na minha opinião, só provocaria sazonalidades e, no limite, inviabilizaria o sucesso económico de qualquer produto, serviço, empresa ou até mesmo equipamento, para já não mencionar que desiludiria os turistas, ou pelo menos a maioria dos mesmos, sendo esses aqueles que chegassem a esse local ou a essa região e fora do período pequeno onde essa manifestação ou esse evento se realizaria e, portanto, acabariam por ficar decepcionados. Daí que, do meu ponto de vista, seja fundamental conjugar tudo isto com a recuperação de outros patrimónios, tanto materiais como imateriais, e igualmente transformá-los em produto turístico, ou pelo menos dar a possibilidade que os mesmos possam ser fruídos turisticamente. E isto é algo que, quanto a mim também, é amiudamente desprezado, erradamente, pelo menos da forma como eu vejo a situação. E, portanto, concretamente, é crítico que, por exemplo, monumentos e até as igrejas, muitas das vezes, algumas são sés, estejam bem cuidadas e identificadas, que seja possível saber a sua história e o seu papel na comunidade, ou que seja igualmente possível que um determinado prato da gastronomia local tenha uma espécie de bula, isto é, que conta as suas origens, os produtos que são usados na sua confecção, o vinho que acompanha o prato, com que castas é feito, quais as técnicas de vinificação, mas ao mesmo tempo tendo também ser possível ao turista participar nesse processo, podendo, e claro está, querendo, desde semear os ingredientes, a plantar uma cepa de vinha ou a participar até na vindima, se for essa a altura do ano, para que possa dizer que viveu por dentro essa mesma experiência. E quem diz isto também diz explorar, no bom sentido do termo, o muito que o interior nos permite oferecer, desde trilhos e caminhadas em total intimidade com a natureza, ao espetáculo que é ver, por exemplo, as cerejeiras e as amendoeiras em flor, ou mesmo recuperar lendas e narrativas populares, vivificando-as, algo que só existe num país como o nosso, com quase 900 anos de história e que tem tudo isto e muito mais para e por descobrir no seu interior, para além do sol, do mar, das cidades, das compras, da diversidade insular, dos seus patrimónios mundiais, da animação, da vida noturna, etc, etc. E alguns destes exemplos nem sequer são novidade, porque eles até já existem enquanto produto turístico.
No entanto, não têm notoriedade, não têm divulgação e também não têm escala. E tal como só acontece aquilo que é notícia, também só tem procura aquilo que é conhecido. Mas não adianta dar a conhecer se não for possível lá chegar. E, portanto, este é o mundo, estas são as exigências com que estamos presentemente confrontados. A melhor das notícias é que temos muitos e fantásticos segredos no nosso interior, prontos a serem revelados, tanto para a procura cá de dentro como para lá de fora. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. O Estado do Rio Grande do Sul continua a precisar da nossa solidariedade. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismo-em-destaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto e subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.